Seja muito bem-vindo para mais um empolgante programa Encontro com a Palavra. Este é um estudo de toda a Bíblia e nós estamos estudando os profetas do Velho Testamento. Vários livros da Bíblia poderiam ser transformados num roteiro de peça teatral. Você deve se lembrar que sugeri que o livro de Jó fosse apresentado nesta forma literária. O livro de Esther é mais um desses livros que poderia ser um roteiro de peça. O mesmo pode-se dizer do livro de Daniel. A narrativa dos 6 primeiros capítulos do livro de Daniel é muito dramática e poderia muito bem virar uma peça de teatro. Todos os seus 12 capítulos dariam um belo drama. O elenco seria formado por personagens como Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Também incluiríamos os líderes políticos da Babilônia. Quando você estiver lendo o livro de Daniel, lembre-se que ele cobre um período de 70 anos de história. 2 potências mundiais são mencionadas nos primeiros 6 capítulos do livro, Babilônia e Pérsia. Além de Daniel e seus 3 amigos, também precisaríamos de um ator para fazer o papel de Nabucodonosor, o grande rei do Império Babilônico. Entrariam no elenco personagens como o filho de Nabucodonosor, Belsazar, Dário, rei dos Medos, Ciro o Grande, rainhas, os sábios da Babilônia e, claro, políticos e soldados. O cenário seria a Babilônia. Entre o Velho e o Novo Testamento existiram 5 grandes impérios mundiais. Primeiro, a Síria. Os babilônicos dominaram os assírios. No capítulo 6 de Daniel, lemos que os medos e persas conquistaram a Babilônia. Mais tarde, o Império Grego conquistou a Pérsia. O Império Romano conquistou os gregos. A essa altura, aí já estamos no Novo Testamento. Na época do livro de Daniel, o Império Assírio já tinha começado e acabado. Portanto, os impérios mundiais referentes ao período do livro de Daniel são, principalmente, o Império da Babilônia, que durou 70 anos, e o Império Persa, que junto com as 127 províncias da Pérsia e da Média formam o contexto histórico do livro de Esther. Nas suas profecias, Daniel faz referência à potência da Grécia e de Roma. 4 poderes, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, aparecerão em algumas profecias de Daniel. Para entender o cenário histórico do livro de Daniel e principalmente o personagem Nabucodonosor, é importante compreender como era a cidade da Babilônia. Preste atenção na descrição dessa cidade. Babilônia, cenário do ministério de Daniel, era a cidade maravilhosa do mundo antigo. Sua população era de mais de 2 milhões de pessoas e historiadores antigos contam que a cidade tinha quase 100 quilômetros de comprimento e 25 quilômetros de largura. Seus muros tinham 110 metros de altura, mais altos, portanto, do que um prédio de 37 andares e quase 30 metros de espessura. Assim eram os muros. Seu fundamento tinha uma profundidade de 13 metros para baixo do solo, mais de 4 andares, tornando impossível a construção de túneis por inimigos. Esta muralha foi construída com blocos de 40 centímetros quadrados e de cerca de 30 centímetros de espessura. Esses eram os blocos. Em toda a sua extensão havia um espaço livre de 400 metros entre a cidade e a muralha. Do lado de fora, a muralha era protegida por valas profundas cheias de água. Havia 250 torres ou guaritas para soldados e 100 portões de bronze. A cidade era dividida pelo rio Eufrates. As 2 margens foram protegidas por muralhas de tijolos, 25 portões que as ligavam a ruas e também a balsas. Havia uma ponte de pedra com quase 1 quilômetro de comprimento e 11 metros de largura. Inclusive, haviam pontes movediças que eram retiradas à noite. Havia um túnel sob o rio de 7 metros de largura e mais de 4 metros de altura. Escavações recentes confirmam exatamente esses relatos antigos. O grande templo de Marduk ligava as torres de Babilônia e foi o santuário mais reconhecido em todo o Vale do Eufrates. Realmente a Babilônia era uma cidade dourada. A cidade era muito religiosa e tinha 53 templos e 108 altares à deusa Ishtar. O palácio de Nabucodonosor, muito frequentado por Daniel,
Foi uma das construções mais majestosas já construídas sobre a face da terra. Suas extensas ruínas escavadas de 1899 a 1912 constatam tudo o que estamos falando. As paredes sul da sala do trono tinham 6 metros de espessura. O lado norte do palácio era protegido por 3 paredes. Ao norte delas havia mais uma parede de 18 metros de espessura. Um pouco mais além havia o muro interior da cidade, que consistia de 2 paredes paralelas de blocos de até 7 metros de espessura a 14 metros e meio de distância um do outro. Esse espaço entre as 2 paredes era preenchido com cascalho, formando uma espessura total de mais de 30 metros com uma vala profunda do lado externo. Mas para fora estava o muro exterior, construído da mesma maneira. Nos tempos antigos, essa cidade era simplesmente inviolável. Os jardins suspensos da Babilônia foram uma das 7 maravilhas do mundo. Os jardins eram suspensos até 55 metros no ar. Na época de Daniel, a cidade da Babilônia não era apenas a principal cidade do mundo, como também governava o império mais poderoso que existia. Esse império durou apenas 70 anos. Daniel esteve lá desde o seu surgimento até sua queda. Daniel era amigo e conselheiro do rei. Nabucodonosor era um gênio e o construtor do Império Babilônico. Dos seus 70 anos de existência, Nabucodonosor governou Babilônia durante 45 anos. Essa descrição da cidade é o palco da peça do livro de Daniel. O palco é o cativeiro babilônico, porque foi lá que o povo de Deus ficou cativo. Na verdade, o palco não é só o cativeiro babilônico. O verdadeiro palco era o cenário político babilônico. E foi neste meio que Daniel viveu e teve seu grande ministério. Esta peça também tem um enredo que divide-se em 2 partes. A primeira parte é formada pelos 6 primeiros capítulos, a narrativa histórica. A segunda parte vai dos capítulos 7 até o 12, quando Daniel recebe suas visões. Esta parte do enredo é chamada de escatologia, ou estudo das últimas coisas, o grande plano profético para todos os tempos. Dizem que todo o conceito de profecia bíblica pode ser dividido em 3 cenas. A primeira cena na profecia bíblica dividiria a história humana de Abraão ao cativeiro babilônico. Isto seria desde o nascimento do povo do pai Abraão até o cativeiro babilônico. A segunda cena seria o cativeiro babilônico até a segunda vinda de Jesus. A terceira cena iria da segunda vinda de Jesus até o reinado do milênio. É assim que algumas pessoas veem as 3 cenas da profecia bíblica. Observando a profecia bíblica sob esta perspectiva, vemos Daniel vivendo sua vida no final da primeira cena e no início da segunda cena. As profecias que começam no capítulo 7 são parte das cenas 2 e 3. O livro de Daniel é muito difícil de ser interpretado, assim como os livros de Apocalipse e Ezequiel. Você tem que buscar a ajuda do Espírito Santo para entender as visões de Daniel, que são repletas de símbolos. Vou dar uma tarefa a você. Primeiro, localize e identifique os símbolos. Segundo, pergunte a si mesmo como esses símbolos se interagem. Depois, qual é o significado dos símbolos? Depois que responder a estas 3 perguntas, pergunte-se aí. Depois de ter sido esclarecido pelo Espírito Santo, será que eu acredito no significado destes símbolos? Na primeira parte do estudo de Daniel, fizemos um esboço do perfil do homem Daniel. No programa de hoje gostaria de focalizar em outra pessoa. Daniel não é o único personagem deste livro da Bíblia. No capítulo 3 lemos uma história que provavelmente você já ouviu falar na escola dominical. A história é sobre os 3 amigos de Daniel, cujos nomes foram trocados para Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel não é nem mencionado nesta história. Como Daniel, esses jovens eram judeus tementes a Deus. Eles acreditavam totalmente no poder de Deus. Eles acreditavam totalmente na providência e no propósito de Deus. Assim como Daniel não iria se contaminar comendo alimento impuro, quando Nabucodonosor fez uma estátua de ouro gigante e ordenou que todos em seu império se curvassem e adorassem aquela estátua, esses três homens, esses 3 jovens, recusaram-se a adorar a essa estátua. Você já conhece a história. Eles foram jogados na fornalha porque se recusaram a adorar a estátua de Nabucodonosor.
No capítulo 3, observamos que esses homens não tinham certeza se Deus iria livrá-los. Eles disseram ao rei: não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eles não tinham certeza se Deus os livraria, mas eles foram miraculosamente salvos quando foram jogados na fornalha. Se você observar cuidadosamente a descrição feita da cidade da Babilônia ou a descrição do palácio de Nabucodonosor, terá uma ideia do poder absoluto desse homem. No capítulo 5 do livro de Daniel lemos: a quem o rei queria matar, matava; a quem queria poupar, poupava; a quem queria promover, promovia; e a quem queria humilhar, humilhava. Portanto, a autoridade e o poder de Nabucodonosor eram absolutos. Para nós é muito difícil aceitar ou compreender um regime de governo tão totalitário e ditador como era o de Nabucodonosor. Uma das lições que podemos tirar deste episódio é confiar em Deus, mesmo que a resposta não seja aquela que você quer. Não temos conhecimento de outras experiências de Nabucodonosor. Muita coisa pode ter acontecido com ele que não está registrada no livro de Daniel. Em um sonho de Nabucodonosor, uma pedra foi cortada fora de uma montanha de maneira sobrenatural, não por mãos humanas. Esta pedra caiu nos pés da grande estátua de Nabucodonosor, os pés que eram feitos de ferro e barro. Isso fez com que toda a estátua caísse e se desintegrasse, espatifando-se em pedacinhos no chão. Daniel interpretou este sonho dizendo todos os reinos representados pelo ouro, prata, bronze, ferro e pelos pés, que eram de ferro e barro, e que seriam totalmente conquistados por um único reino, o reino de Deus. Tenho certeza que isso impressionou Nabucodonosor. Não sabemos quais foram as palavras que Daniel usou para testemunhar para Nabucodonosor, mas no capítulo 4 lemos assim: o rei Nabucodonosor aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo interior, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhe a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, e o seu domínio dura de geração em geração. Eis a grande pedra que caiu sobre a estátua e transformou-se em uma grande montanha. Aparentemente, Daniel impressionou Nabucodonosor quando disse que a pedra representava o reino de Deus que ainda estava por vir. Nabucodonosor continua seu testemunho dizendo assim, eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Ele não estava se referindo ao primeiro sonho, mas a um outro. Quando os magos e os adivinhos vieram, ele diz, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o espírito dos santos deuses está nele. Eu disse, Beltesazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho. Interprete-o para mim. O sonho também foi descrito no capítulo 4. Esse não foi o primeiro sonho que Nabucodonosor teve, que recusou-se a contar aos seus sábios. Ele contou esse sonho e depois desafiou os sábios a interpretá-lo. Depois que seus sábios não conseguiram interpretá-lo, ele trouxe Daniel, que lhe deu a interpretação. Ele escreve, olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos.
Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos. Arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos. Mas deixem o toco e as suas raízes presas com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Observem como o pronome pessoal muda agora. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Daniel sentou-se estarrecido e silencioso por 1 hora, chocado com o significado do sonho. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos teus adversários. A árvore que vistes, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu nos seus galhos. Essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estendeu até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passe 7 tempos. Agora preste atenção nisto. Até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido, quando reconheceres que os céus dominam. Preste atenção na ênfase que Daniel dá. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia a teus pecados e a tua maldade. Pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Tudo isso realmente aconteceu com Nabucodonosor 1 ano depois que ele teve o sonho. Outra pessoa passa a escrever porque, aparentemente, Nabucodonosor tornou-se insano. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram, como as penas da águia, e as suas unhas, como as garras das aves.
O episódio horroroso acabou e Nabucodonosor voltou a escrever. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou meu entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado. A minha grandeza veio a ser maior ainda. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Este capítulo da Bíblia é muito importante porque essas são as palavras de Nabucodonosor. O impressionante nesse estudo que estamos fazendo do Velho Testamento sobre Israel, Judá e o Reino do Norte é entender que tudo isso não é lenda, é história. Esse foi um dos maiores líderes políticos que já existiu, um tirano e ditador no seu império mundial. O jovem Daniel foi um testemunho para Nabucodonosor. Daniel tinha tomado a decisão de não deixar que fizessem dele um babilônio. Daniel fez de um babilônio um cristão. O testemunho de Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, no capítulo 4 de Daniel, é um testemunho incrível. O comportamento de Nabucodonosor foi de um louco. Ele viveu e foi tratado como animal, largado nos campos, com pelos pelo corpo e unhas compridas. Ele até comeu capim. Deus tinha um propósito nisto tudo. E o seu propósito era que Nabucodonosor aprendesse que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Nós hoje precisamos ficar por aqui, mas observamos nesse estudo a importância de alguém ser fiel a Deus e como Deus pode usar esta fidelidade para transformar outras pessoas. Temos muito ainda o que aprender com a vida de Daniel. Então, esteja conosco no próximo programa.